Bem-vindos de volta ao nosso estudo do Apocalipse, aqui no canal O Outro Rodrigo Silva. Vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse? Vamos sim! Hoje a gente vai mergulhar numa das cenas mais, grandiosas de toda a Bíblia, que é a visão da sala do trono lá no céu, em Apocalipse 4 e 5. E olha, esse é um momento chave que prepara o terreno para tudo que vem depois no livro. Pois é. E a pergunta principal que a gente vai explorar hoje vai meio que contra o que muita gente pensa, sabe? A maioria lê essa passagem e já imagina, sei lá, um tribunal, uma cena de julgamento. Mas e se a chave para entender tudo isso não for um julgamento? E se for, na verdade, uma cerimônia de entronização, uma coroação de um rei? A partir do capítulo 4, a gente vê uma mudança de cenário, assim, radical. Nos primeiros capítulos, o foco era Cristo na Terra, ali no meio das igrejas, né? Agora a visão leva a gente direto para o céu, com foco total na sala do trono, que é tipo o centro de comando do universo. É uma visão completamente nova, grandiosa, que arruma o palco para tudo que vai acontecer. E bem no meio dessa visão incrível do céu, surge uma coisa que cria uma tensão enorme. Todo aquele momento de adoração é, de repente, interrompido, e a atenção do universo inteiro se volta para um objeto cheio de mistério. Tenta imaginar a cena. Tem um rolo com 7 selos na mão de Deus que está sentado no trono. Aí um anjo poderoso pergunta, em voz alta, procurando alguém, qualquer um, em todo o universo, que tenha a honra, a dignidade de abrir aquele rolo. E a resposta? Um silêncio absoluto. Ninguém é achado. Isso cria uma crise gigantesca na visão, tanto que o apóstolo João, que está vendo tudo, desaba a chorar. Então, a grande pergunta é: o que é esse rolo, afinal? E por que é tão importante, tão crítico, encontrar alguém que seja digno de abrir ele? Para a gente achar essa resposta, o segredo não está em olhar para o futuro, não. Está em olhar para o passado, lá para as tradições do Antigo Testamento. E é aqui que está o ponto principal. Essa cena toda, em Apocalipse 5, é um espelho quase perfeito da antiga cerimônia que os israelitas faziam para coroar um novo rei. O que a gente está vendo ali não é um julgamento, e sim a posse de um novo governante. Exato. Lá no Antigo Testamento, quando um rei ia assumir o trono, uma das primeiras coisas que ele tinha que fazer era receber uma cópia da lei. Esse documento era chamado de o Testemunho ou o Livro da Aliança. Na prática, esse rolo era a constituição do reino, sabe? Era o que dava base legal e simbólica para o direito dele de governar, como se fosse um vice-rei de Deus. Dá uma olhada nesses paralelos. A cerimônia antiga começava no templo, e uma parte super importante era entregar esse rolo, o testemunho, para o novo rei. Esse ato, junto com a unção e a aclamação do povo, era o que confirmava que ele era o rei legítimo, antes mesmo de ele sentar no trono. Soa bem parecido com o que a gente está vendo em Apocalipse 5, não acha? Pois é. Então, ter esse rolo em mãos não era só um símbolo, era tipo o documento mais importante do reino. Mostrava que o rei não mandava por vontade própria, mas sim como um representante de Deus, com a obrigação de seguir as suas leis. O trono que ele sentava era, na verdade, considerado o trono do Senhor. Certo. Mas então, por que o rolo em Apocalipse está selado? A própria história de Israel explica isso pra gente. Muitos reis, não foram fiéis e simplesmente ignoraram o livro da aliança. Essa quebra de contrato, digamos assim, levou o povo para o exílio e acabou com a dinastia de Davi. Simbolicamente, é como se o livro tivesse sido lacrado, selado. O trono ficou vago. Isso criou toda uma expectativa, uma profecia, de que um dia viria um rei ideal, perfeito, da linhagem de Davi, que finalmente seria digno de abrir esse rolo e restaurar o reino. E é justamente nesse momento de crise universal, quando parece que não tem ninguém digno, que a solução para esse mistério todo finalmente aparece lá na sala do trono. E a resposta vem com títulos messiânicos muito fortes. Ele é chamado de Leão da tribo de Judá, que é um título de realeza, é a raiz de Davi, ou seja, o herdeiro legítimo do trono, e, o que parece uma contradição, ele é um cordeiro que aparenta ter sido morto. Todos esses títulos juntos apontam diretamente para Jesus Cristo, como aquele que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Rei perfeito que estava para vir. E aqui está o motivo da dignidade dele. Esse versículo é poderoso e explica que o que qualifica Cristo para receber o rolo e governar não é uma vitória militar. Vem do sacrifício dele. Porque ele foi morto, ele resgatou um povo para Deus e por isso ele ganhou o direito de herdar o reino e receber o tal rolo da aliança. E olha, esse é um detalhe fundamental que muita gente nem percebe.
A festa, a explosão de alegria e adoração no universo inteiro, não acontece quando os selos são abertos. Acontece no momento exato em que o cordeiro pega o rolo da mão de Deus. Esse é o ato principal. É a posse, é a coroação. A celebração toda é pela inauguração do novo rei. Agora, vamos fazer uma comparação direta. O clima em Apocalipse 5 é de pura alegria, de festa universal, e não aquela seriedade de um tribunal. A linguagem é toda sobre realeza, a palavra é digno, rei, e não sobre justiça, julgar, condenar. E o foco é num único rolo, que é o documento do reino, e não em vários livros de registros de vida. O resultado é óbvio, é um rei assumindo o poder. Todas as pistas apontam, sem dúvida, para uma cerimônia de entronização. E entender essa cena como uma coroação não é só um detalhezinho teológico, viu? Isso muda de forma radical o jeito que a gente lê e interpreta todo o resto do livro do Apocalipse. Exatamente! Essa é a maior consequência. Se Cristo foi oficialmente coroado ali, então tudo o que acontece depois, a abertura dos selos, o som das trombetas, as taças, não são eventos aleatórios bagunçados, pelo contrário, são ações de um rei soberano que está no controle de tudo, exercendo a autoridade que ele recebeu. Ele está no trono, e é a partir do trono que ele comanda a história. Isso ajuda a gente a entender aquela ideia do já e ainda não do reino. A coroação em Apocalipse 5 dá início ao governo real de Cristo. Ele já é rei, agora. Só que a vitória final sobre toda a rebelião e o estabelecimento completo do seu reino são coisas que ainda vão acontecer. Esse é o ainda não. Ele reina hoje, mesmo com oposição, e vai reinar até que todos os inimigos estejam derrotados. Resumindo, a cena de Apocalipse 4 e 5 não é o começo do juízo final. É a celebração da coroação do rei. É o momento que dá a Cristo a autoridade para fazer tudo o que vem depois. Isso mesmo. E no nosso próximo encontro a gente vai explorar com mais calma cada detalhe que faz parte dessa visão impressionante da Sala do Trono. Então, não perca, porque essa nossa jornada pelo Apocalipse vai continuar. É isso aí. No próximo capítulo, a gente vai mergulhar fundo na visão do trono celestial. Então, para não ficar de fora, já se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os amigos, tá bom? A gente se vê na próxima.